querendo ou não, aqui no Brasil é uma indústria de formação de jogador. Muito jogador não chega a jogar por um clube grande no Brasil e já vai embora. Depois ele é convocado, a gente fala quem é esse cara mesmo. Sim, sim. Ele já vai para fora antes mesmo, né? E é muito diferente quando ele tem que ir para fora, ele não vai saber, ele pode até fazer um curso tradicional, eu vi você falando sobre isso. Ele pode fazer um curso tradicional de inglês, aprender a falar o básico do inglês, andar na rua e interagir com as pessoas, mas Exato. como é que ele, o seu foco é saber, tipo, como é que ele vai entender uma instrução tática, como é que ele vai poder falar aonde que ele está sentindo dor, se ele se machucar, é por aí que é o seu principal foco, né? Esse é o nosso grande diferencial, assim, né? É conseguir ajudar o atleta a ter autonomia para se comunicar no dia a dia de trabalho, conseguir conversar com o treinador, conseguir conversar com o fisioterapeuta, tá sentindo um incômodo, alguma coisa. Enfim, conversar com os companheiros de equipe ali, até a questão de dar uma entrevista ou alguma coisa, enfim, toda essa parte do dia a dia de trabalho, né? Mas lógico que a gente também trabalha bastante a parte extra-campo, porque também é a qualidade de vida ali dele, né? Para que ele possa, enfim, ir num restaurante, no cinema, conseguir ter uma vida ali no dia a dia. Porque tudo ali faz parte dele. E assim, a gente conversou, você falou mais cedo que o inglês sempre teve ali na sua vida, por conta de família e tudo. Mas hoje você considera o inglês a língua mais importante para um jogador saber? Um jogador que vai sair do Brasil e vai jogar mesmo na Europa, por exemplo, o inglês ele ainda é a língua universal, né? Sim. Ainda mais, sei lá, mercado árabe, futebol árabe hoje em dia. Eu duvido que o jogador chega lá e uma coisa ou outra ele vai aprender, mas ele não vai se preparar com árabe, né? Ainda é o inglês que é o que é mais... Com certeza. Porque não só... porque tem muito essa... Às vezes a pessoa acha que vai ter que fazer inglês se for jogar nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas na verdade eu tenho alunos de todas as partes do mundo aí, jogador em tudo que é país, mas enfim, você vai chegar às vezes num país que você não vai ter como aprender. Por exemplo, um árabe é muito mais difícil aprender. Um búlgaro, tem atleta na Bulgária, tem atleta Vietnã, Japão, Coreia, China. É muito mais fácil aprender o inglês pela proximidade da língua portuguesa. E exatamente por isso. Então, por exemplo, tem atleta em Portugal que ele faz aula e ele fala que ele usa no dia a dia dele porque tem atletas que chegam e não falam inglês. Então, ele tem que se comunicar ali. O companheiro de zaga dele, sei lá, veio da Croácia e não aprendeu português ainda. Então, eles têm que se comunicar em inglês. Então, realmente é o ponto de encontro ali, é o ponto em comum exato da comunidade do futebol no mundo inteiro, né? Então, de todas as áreas, né? Mas, enfim, vindo para minha área, no caso, dentro do futebol é o ponto em comum que a gente encontra em todos os profissionais de todo mundo da área. Algumas semanas atrás, a gente... Deve ter um mês, vamos dizer um mês atrás, a gente conversou com uma professora de inglês aqui também. Eu assisti a Thaís. A Thaís também é focada em conversação. Sim. Ela dá aula pelo aquele Hello Talk. Não sei... Você hoje utiliza também alguma coisa de fazer call, né? Você faz essa lance ao vivo. E aí, assim... Você provavelmente já desenvolveu um método focado para o lance de futebol, que são ali as gírias da... Sim. Assim, Vocabulário, perfeito. Vocabulário que tem que ter, né? Você estava conversando comigo antes aqui que... por exemplo, um cara, não sei se foi técnico, chegou para falar sobre carrinho e falou little car. Little car. Mas eu estava falando da Thaís que, assim, ela parece ter o mesmo foco que você, que é o lance assim, do dia a dia. Sim. Porque a conversa do dia a dia é diferente. Sim. Né? Eu acho interessante demais esse lance de como que você pegou esse gap. Porque, cara, realmente, se você parar para pensar, a comunicação dentro do campo, ela já tem maneirismos, já tem gírias que, por exemplo, eu que não assisto futebol, que não sou do futebol, mesmo o cara falando em português, eu já não entendo. Sim. Sacou? Imagina um cara que vai para fora realmente tem que falar... de fato, você está falando. O inglês é a língua, é um ponto em comum, né? Mas o cara tem que ter também esse vocabulário próprio. É como se fosse assim, inglês 2.0 focado. Sim, exato. Até o português 2.0 para entender. Eu não entendo. Receber ladrão. E a primeira vez que tu foi para fora, você sentiu essa dificuldade? Senti. Eu já fazia muito tempo de curso, né? Já fazia muito tempo de inglês. Então, assim, eu consegui me comunicar lá no dia a dia, mas dentro de campo
Eu até me preparei um pouco, fiz ali os cursos, a própria empresa ajudava a gente, ensinava muita coisa ali de campo, mas ainda era uma outra realidade para mim, chegar realmente dentro do campo. Eu ainda era muito novo, ainda não tinha muita bagagem até de dar treino, era um ano ali trabalhando com futebol ainda, era uma coisa muito nova. E aí logo de cara foi meio que uma novidade, assim, um choque meio de, opa. E aí eu dei muita sorte de trabalhar com muitos treinadores muito bons ali, mais experientes, que foram me ajudando bastante e tal, fui crescendo ali durante o trabalho, mas foi apanhando e tendo que pegar o jeito ali na marra mesmo. Então foi uma coisa que se existisse o Rafa's Conversation Club, talvez teria me ajudado muito naquela época, eu chegaria muito mais confiante dentro de campo. Hoje você tem o seu curso tem um início, meio e fim, ou ele tem um programa, assim, o cara vai fazendo, como é que funciona? O fim ele é meio complicado, porque assim, sempre vai ter novidade, né? Você meio que sempre tá querendo aperfeiçoar e tal. Eu dei exemplo com o Calegari, ele voltou agora pro Brasil, tá aqui no Brasil, mas ele segue fazendo porque ele quer continuar aprendendo coisas novas e tal. Enfim, tem o fim é uma coisa meio que não... É quase que um ponto distante, assim, tipo, né? a reticência, eu sigo estudando até hoje, então todo mundo vai seguir estudando o tempo inteiro. Não tem muito que um fim para quem quer continuar aprendendo coisas novas o tempo inteiro, né? Mas rola um intensivão, por exemplo? Rola. Os caras falou que tava no Fluminense e tava indo para fora. O dele foi assim, total. Ele fazia aula todo dia. Tinha acabado de chegar, então todo dia a gente fazia aula. Tem muitos atletas que quando se muda assim, de última hora, faz meio que um intensivão mesmo. Começa fazendo aula todo dia, dá um gás geral. Então tem de tudo ali. Tem gente que às vezes já tem um pouco mais de noção, já tinha feito um pouco, mas ainda arrasta um pouco, tem uma noção do inglês básico, mas quer pegar também o de campo. Então tem várias situações, né, dentro dos meus alunos em geral. Tem diversos tipos de aluno diferentes. Então acaba bem personalizado. Bem personalizado, é muito específico da necessidade. Até em termos da posição do atleta, qual tipo de termo que ele acaba usando mais e tal. Então a gente já foca um pouco mais para um zagueiro, vai falar mais isso, para um atacante vai falar mais isso, para o treinador vai falar mais aquilo, enfim. Então a gente personaliza muito, a gente dá sempre uma aula apresentação meio que para conhecer, entender o atleta e a partir disso começar a planejar as aulas. Até o que ele vai precisar mais de cara, né? Exato. Porque depois ele vai aprendendo o resto, né?